Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Ayurvedic Podcast. Estou aproveitando, assim como no nosso último podcast, a gente também fazer a gravação do vídeo numa live pelo Instagram também, beleza? Do Ayurvedic. Então, eventualmente você está escutando aqui, isso deve estar disponível lá na gravação também no Instagram. Então, para quem estiver chegando, a gente vai fazer a gravação do podcast, mas filmando aí pro Instagram também, beleza? Bom, então a gente termina hoje, pessoal, a nossa saga aqui no Ayurvedic Podcast sobre os conceitos inerentes à substância dos alimentos, beleza? Dentro de um contexto limitado, que é um podcast, que é uma live, obviamente, né? Então, só para lembrar que a gente já teve um podcast sobre os 6 sabores, né? Das substâncias dos alimentos, ok? Que foi o episódio 27 do Ayurvedic Podcast, tá bom? A gente teve um outro episódio que foi o episódio 28, onde a gente falou também da relação existente entre os 6 sabores e a mente, tá bom? Depois a gente também falou no episódio 31 sobre a potência dos alimentos, tá bom? Dentro do contexto do Ayurveda. E aí no episódio 32 do Ayurvedic Podcast, tá? A gente falou sobre o efeito pós-digestivos das substâncias dos alimentos, que a gente chama de Vipaka, tá bom? E o impacto disso também nos doshas, na digestão. E no episódio 33 do Ayurvedic Podcast, a gente continuou a saga e falamos sobre os atributos da substância e dos alimentos também. E por fim, hoje, nessa gravação do Ayurvedic Podcast aqui, que a gente aproveitou para fazer uma live, olá para todo mundo que está chegando aí, valeu pela presença, a gente vai falar sobre o último aspecto que tem dentro do contexto do Ayurveda, sobre as especificidades dos alimentos e o que eles têm de diferença com relação aos outros atributos e as outras coisas que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, assim, é importante para quem está chegando agora, para quem nunca viu ou ouviu falar sobre Ayurveda, a gente está no nosso 6º episódio só falando sobre alimentação, só falando também sobre os alimentos, as substâncias, como é que elas funcionam no nosso corpo, na nossa mente e por aí vai, tá bom? Então, para quem está chegando agora, não conhece de Ayurveda, é interessante dar uma olhada. Desde o primeiro episódio a gente tem essa saga, esse é o 36º episódio aí do Ayurvedic Podcast, beleza? E é a nossa primeira live de gravação do Ayurvedic Podcast, porque já que eu gravo o áudio, eu pensei hoje por que não ligar a câmera, né? E aí também já pegar e fica o vídeo e também o áudio já no outro. Por isso que eu tô com o microfone do celular e um outro mic que capta muito melhor a voz, beleza? Então, para quem está chegando e vendo, não se assuste, porque eu estou com 2 microfones. Bom, como é de praxe no nosso Ayurvedic Podcast, a gente vai te dedicar um pouquinho do nosso tempo aqui para fazer um mantra de abertura, né? E poder começar e falar sobre o Prabhava, né? Os efeitos específicos da substância e dos alimentos. Então, para você que está aí, ou que está vendo depois, ou que está escutando o Ayurvedic Podcast, a gravação, como é de praxe, a gente sempre faz, a gente deixa a mente um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, para agradecer e poder receber esses conhecimentos que são antiquíssimos, milenares do Ayurveda, para que a gente possa perceber os benefícios. Acompanhe mentalmente o mantra. Raga Diroga Satatana Shaktan Ashesha Praya Prasutana Sheshan Autsukya Mohara Chidan Jagaran Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Namastê. Bom, pessoal, depois aí do nosso mantra de abertura, a gente vai começar então agora a falar sobre esse episódio desse Ayurvedic Podcast, que é sobre Prabhava, né? O que são as ações específicas aí dos alimentos e das substâncias, beleza? Eventualmente, para quem está na live, eu tenho um roteirinho que eu vou seguir, então necessariamente eu consigo o tempo todo ficar olhando aqui diretamente para a câmera aqui do Insta, beleza? Porque eu fico vendo meus tópicos e a gente vai trocando as nossas ideias aí. E enquanto isso, eu estou também gravando o podcast, tá? Então, lá no capítulo 9, tá, do Ashtanga Hridaya, lá no Sutrasthana, o livro clássico do Ayurveda, aí, que tem mais ou menos 2.500 anos, ele foi escrito por volta de 500 a.C., pelo Acharya Vagbhata, ele fala do efeito especial das substâncias, que ele chama de Prabhava, ok? E aí ele cita literalmente o seguinte: a ação especial de uma substância, quando o rasa e as demais características presentes nela possuem a mesma força, é considerada
como originada do Prabhava. Por exemplo, apesar de Dante, Croton tiglium, ser idêntica ao Chitraka, que é o plumbago zeilânica, quanto ao rasa, o sabor e as outras coisas que a gente já viu, né? Dante é purgativo e o Chitraka não apresenta esse efeito. Da mesma forma, Mudhuka, né, que é a Glycyrrhiza glabra, e a Mridvika, que é a Vitis vinifera, são duas outras plantas também. A Mridika tem efeito purgativo, mas a Madhuka não tem efeito purgativo. Enquanto que o Gritar, ou o Ghee, né, que é o óleo ou a manteiga clarificada aqui no Ayurveda, ele, em relação ao leite, quanto à capacidade de estimular a digestão, o Ghee ele estimula a digestão e o leite, né, que é o Kshira, não faz esse estímulo de digestão. Então isso é o Sloka 26 e 27.1 que está lá no Ashtanga Hridaya, beleza? Então o que acontece? Quando a gente faz essa leitura desses slokas aí lá do Vagbhata, a gente percebe que por mais que alguns alimentos, por mais que algumas substâncias dentro do Ayurveda, eles têm muitas vezes o mesmo, o Virya, o Vipaka e os Gunas, eles podem ter efeitos específicos cada um deles. Então a gente não pode usar esses elementos e esses alimentos ou substâncias para tudo. Então um exemplo bem clássico aqui que ele colocou no comentário dele, que muitas vezes a gente tem essas substâncias com o mesmo Virya, Guna e o Vipaka, e era de se esperar que tivesse o mesmo efeito, mas isso não é o que acontece exatamente, beleza? Com algumas substâncias e alimentos, tá? Então se a gente pegar as características do ghee e do leite na visão do Ayurveda aqui, tá bom? A gente tem o seguinte, para quem tá chegando, a gente tá e nunca viu um Ayurvedics Podcast, eu só tô gravando, beleza, galera? Tô comentando aqui ao vivo. A gente está no 36º episódio. Eventualmente, se você boiar em alguma coisa aí, não se assuste. A gente está falando sobre o efeito específico da substância e dos alimentos, tá? Então, assim, para quem nunca ouviu um Ayurvedics Podcast, ele tem um link aí na nossa bio. Vocês podem começar desde o episódio primeiro. A gente está no 36º, então não se assustem se eu falar muita coisa aqui, mas é porque o pessoal que já está acompanhando, eles já estão mais acostumados, beleza? Então, a gente está falando sobre o Prabhava. Continuando aqui, se a gente pegar as características do leite e do ghee dentro do contexto do Ayurveda na visão de Prabhava, tá bom? A gente vai ver o que? A gente tem o rasa, quando a gente fala de um alimento ou de uma substância, a gente tem rasa, virya, vipaka, as gunas daquele alimento ou substância e o Prabhava, beleza? Então o que o ghee tem de rasa? Ele é doce, beleza? Que é o sabor doce, madhura. O kshira, que é o leite de vaca, ele também tem o sabor doce, madhura, que a gente fala, beleza? Qual que é o virya? A gente viu o virya que é a potência dos alimentos, né? O virya ele pode ser no geral quente ou frio, pode ter mais, mas a gente resumiu aqui numa visão do Ashtanga Hridaya. Então o virya do ghee também é frio e o virya do leite, que é o kshira, também é considerado frio. E o vipaka, né? O efeito pós-digestivo daquilo, né? Como é que é observado? Só a título de exemplo, o ghee ele tem o vipaka madhura, que é doce, e o kshira também tem o vipaka madhura, que também é doce. Quais são os gunas, né, os atributos existentes aí tanto no ghee quanto no leite de vaca, tá? Eles são leves, oleosos ou macios, suaves, né? São atributos, a gente já teve um podcast só para falar sobre os atributos também. E o Prabhava, que é exatamente o que a gente quer dizer nesse podcast, que a gente quer explicar. Qual que é o efeito específico de cada um deles? Se a gente perceber, então, até aqui, o ghee e o leite de vaca, beleza? Para rasa, virya, vipaka e guna, eles são idênticos, mas se a gente for perceber aqui agora o que é o Prabhava, quais são as diferenças deles, a gente tem que, para o ghee, ele incrementa o Agni da pessoa, né? Que o Agni é a capacidade digestiva e metabólica, e ele vai auxiliar nesse Agni. Porém, entretanto e todavia, o Kshira, que é o leite de vaca, ele diminui a capacidade digestiva e metabólica, ele tem uma tendência de diminuir o Agni, tá bom? Então percebo que apesar deles terem vários, vamos dizer assim, coisas específicas que são iguais, a gente vê na hora que a gente vai falar de Prabhava que eles têm o quê? Destinos diferentes, destinos opostos. E é exatamente isso que é o Prabhava. Então quer dizer que eu não deveria usar um leite para eventualmente aumentar a capacidade digestiva e metabólica de uma pessoa, beleza? Numa visão do Ayurveda, tá? Tanto é que para o leite, muitas vezes no Ayurveda ele é recomendado a gente sempre ferver o leite, né? Aquecer o leite e eventualmente, dependendo da condição da pessoa, a gente pode colocar alguma especiaria, a gente pode colocar
alguma coisa para potencializar a gente conseguir digerir melhor esse leite. E existe os leites medicados também dentro do Ayurveda, com ervas, com especiarias e por aí vai, beleza? Então perceba que o Prabhava, né, que o Vagbhata disse, apesar de serem substâncias com rasa, vírya, vipaka e gunas iguais, alguns efeitos são bem específicos, beleza? Lembrando também que o ghee, ele é uma gordura, tá, pessoal? Então assim, todo mundo às vezes consome muito ghee e tal, ele é uma gordura também, ele é uma manteiga clarificada. Ele vem do leite, vamos dizer assim, né? Então ele não deixa de ser uma gordura, e o próprio ghee também, apesar dele estar descrito aqui que ele pode aumentar e auxiliar a capacidade digestiva e metabólica, ele em excesso pode aumentar o kapha dosha, para quem já conhece um pouco mais disso, tá bom? Então foi dado um exemplo didático ali pelo próprio texto clássico do Ayurveda. Existem também, para a questão do Agni, da capacidade digestiva e metabólica, existem também outras combinações que é possível se fazer, e não somente com ghee, tá bom? Então é importante, pessoal, a partir de agora, para vocês que estão acompanhando o Ayurveda Podcast, igual eu falei, a gente está no 36º episódio. A gente já está estudando sobre gunas, né? A gente já estudou sobre gunas, sobre a potência dos alimentos, o vírya, sobre o vipaka, agora estamos vendo prabhava aí. É importante que a partir de agora você deveria conhecer e analisar melhor as substâncias que você entra em contato, tanto para alimentação, quanto para chás, ervas e tudo mais, tá bom? Porque somente assim você vai ter um entendimento completo dessa substância. Então, com esse exemplo bem simples aqui, do ghee e do leite, a gente viu que, apesar deles serem muito parecidos, né, eu não posso usar ele, como a gente falou, o leite, para a questão da capacidade digestiva e metabólica, o leite como ele é, vamos dizer assim, na sua forma natural, tá bom? É claro, né, pessoal, que esse monte de regras na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, muitas vezes é difícil a gente ficar com isso aí na cabeça e eventualmente decorar todas essas coisas com relação aos alimentos e as substâncias, né, na visão do Ayurveda. Então muitas vezes fica inviável isso aí, né? Mas assim, seria uma forma da gente também, por um outro lado, lembrar que o Ashtanga Hridaya é um texto médico, né, que da região lá onde a gente conhece como a Índia, é um texto de 2000 e poucos anos atrás, e ele foi feito para médicos e terapeutas, e também ele é feito para hoje em dia quem estuda nutrição ou quem é médico e também fez formação no Ayurveda. Então assim, ele não seria muito, vamos colocar assim, para quem é uma pessoa do dia a dia. Então, eventualmente, se você quisesse saber alguma coisa, você consultaria um terapeuta ayurvédico, um nutricionista que estudou Ayurveda, um médico que não se formou em Ayurveda na Índia, mas no Brasil conhece Ayurveda, tá? Então, assim, é importante a gente saber esse conceito das ações específicas dos alimentos, mas não se apegar muito se você não é um terapeuta, se você não está estudando, tá bom? Mas vale a pena para quem já está acompanhando o nosso podcast. A gente está no 36º episódio, e eventualmente quem está acompanhando sabe bem como é que essas coisas funcionam, então é mais um item aí no seu conhecimento para você levar em consideração isso. Então é muito importante, tá bom? Eu sempre trago, né, pessoal, aqui nos nossos podcasts e agora nas nossas lives, alguns outros autores também, tá? E eu gosto muito do Dr. Vasant Lad. Ele é um médico que formou em medicina ayurvédica lá na Índia, né? Ele é BA MS. Então, assim, e ele também ele trata um pouco, tem um livro dele que ele fala também sobre essa questão de alimentação, das substâncias na visão do Ayurveda. Então é muito interessante trazer que ele diz o seguinte, tá? Isso aqui quem diz é o Dr. Vasant Lad. Quando duas substâncias de rasa é o sabor da substância, no Ayurveda são 6 sabores. Vírya, a potência, todas as substâncias, todos os alimentos têm uma potência fria ou quente. E o vipaka, né? Ou seja, o efeito pós-digestivo das substâncias, são similares e se mostram como diferentes ações, isso é chamado de prabhava, ou seja, tudo igual em muita coisa, mas aí quando a gente está fazendo e verificando que esses alimentos, substâncias têm alguns efeitos específicos, a gente chama isso de prabhava. Então isso está lá, como a gente falou no capítulo 9 do Ashtanga Hridaya, beleza? Aonde o Vagbhata coloca isso, e aqui também trazendo uma visão do Dr. Vasant Lad, né? Então, assim, a gente poderia dizer que o Prabhava, pessoal, nesse contexto de alimentação e de substâncias, ele não pode ser explicado muito pela lógica que a gente viu, né? Simplesmente rasa, vírya, vipaka e os gunas, tá? Então, essa parte do efeito único de algumas substâncias está muito ligada à ação específica e dinâmica da consciência presente nesses alimentos, nessas substâncias, tá? Então, assim,
Prabhava é chamado também aqui dentro do Ayurveda, num conceito mais específico, né, de atintya-virya, ou seja, o efeito imprevisível das substâncias, né? Apesar de já estar isso mapeado, vários desses efeitos no estudo do Ayurveda, pelos vários estudiosos que vieram e por aí vai. Então, assim, quer ver outros dois exemplos? A gente acabou de dar o exemplo do ghee e acabamos de dar o exemplo também do leite, né? Que eles têm o rasa, o virya e as gunas semelhantes, mas o vipaka semelhantes e o prabhava diferente. Outras duas substâncias que a gente tem é o quê? É o sal de rocha e o sal marinho, por exemplo. Para gente que não conhece a Ayurveda e eventualmente para nutrição pode parecer ser a mesma coisa, mas na visão do Ayurveda, o sal de rocha e o sal marinho eles têm uma diferença, tá? Isso aqui eu tirei do livro do Dr. Vasant Lad. Então ambos têm qual é o sabor, qual é o rasa de ambos eles, né? Eles têm o rasa salgado, né? Então tem sabores salgados, o sal é um ótimo exemplo do sabor salgado. Eles têm a virya, né? Qual é a potência desses alimentos? O virya é quente, beleza? O efeito pós-digestivo, né? O vipaka dele é doce. Então, e aí é domínio público que a gente sabe, né, pessoal, que no geral o sal marinho ele é um vilão aí para a questão de hipertensão, né? Então ele pode provocar, ou quem tem hipertensão tem que tirar, né? Não é bom fazer o uso muito grande desse sal marinho. E aí vem uma informação nova, vamos dizer assim, retirada do livro e orientação do Dr. Vasant Lad, que é o quê? Que eu fiquei até surpreso. O sal de rocha ele não chega a ser tão vilão com relação ao sal marinho, né? Claro que excesso de sal como um todo é ruim. Então percebo que nessa visão, nesse contexto, nesse tema do Ayurveda que a gente está falando que é o Prabhava, né? Que são as ações específicas, apesar do sal de rocha e o sal marinho terem o mesmo sabor, terem a mesma potência, terem o mesmo efeito pós-digestivo, ter as mesmas gunas, percebo que um não é de forma alguma, que é o sal marinho, bom para a hipertensão, quanto o outro não vai ter tanto essa problemática. Eu confesso que essa informação eu até achei curiosa, isso eu tirei no livro do Dr. Vasant Lad, que é até esse livro aqui, ó, para quem não conhece ou depois quer ver, é esse livro aqui, ó, tá? Textbook of Ayurveda, Dr. Vasant Lad. Então eu tirei essa informação de lá e ainda não cheguei a pesquisar alguns artigos científicos para verificar se realmente o sal de rocha não tem esse impacto na hipertensão, mas vou procurar saber depois até mais sobre isso. Mas é uma informação para a gente poder exemplificar esse conceito de Prabhava, tá? Dentro do Ayurveda. Bom, outro exemplo que a gente pode trazer aqui, pessoal, é a questão da pimenta, né? A gente tem, por exemplo, vários tipos de pimenta. Então, por exemplo, pimenta cayena e o pipali, né? Que é a Piper longum. Ambas são de sabor picante, ou seja, toda pimenta vai ter um sabor picante. Tem uma potência quente, né? E um vipaka, um efeito pós-digestivo que também vai ser picante. E aqui vem a novidade, né? A ideia geral é que qualquer pimenta aí, isso na nutrição, na medicina, agrava a questão das hemorroidas, né? E isso no geral, óbvio, é verdade. Então quem tem problema de hemorroidas, de queimação, não deve ficar consumindo bastante pimenta, né? Ou deve evitar ao máximo isso. E aí, por mais que as duas tenham essas coisas semelhantes, percebe-se que não se aplica ao pipali. Pelo que o Ayurveda estudou e pelo que também está nesse livro do Dr. Vasant Lad, ele diz que a pimenta cayena ela realmente vai piorar, vamos dizer assim, essa situação de hemorroida, mas o pipali, né, o Piper longum, ele não vai ter esse efeito de piora aí para as hemorroidas. Isso se dá conta por causa do Prabhava, são efeitos específicos que cada substância vai ter, tá? Então é isso que a gente queria trazer para vocês, tá? É um podcast mais simples, mais direto do que alguns outros, né? Porque é um conceito aí, um último conceito dentro dessa saga que a gente fez, como eu disse, esse é o 6º episódio do nosso Ayurvedic podcast que a gente fala sobre substâncias, sobre alimentação, então a gente já tem aí bastante conteúdo, beleza? E para a gente fechar esses conhecimentos que a gente trouxe até aqui, pessoal, como eu falei, é um podcast, né? Ou aqui agora uma live, por exemplo, é limitado, não tem como a gente fazer e colocar como se fosse uma aula, até porque não é esse o propósito, e saber o campo de atuação de cada um desses conceitos. Então isso é muito interessante a gente poder ter essa ideia de virya, vipaka, o sabor, o efeito pós-digestivo e o que cada substância pode trazer pra gente, beleza? Então assim,
pegando assim, genericamente, como esse exemplo da pimenta que a gente acabou de falar, quando você vai, por exemplo, num restaurante mexicano, um restaurante indiano, sei lá, se alguém já foi, onde aquela comida estava picante de verdade, né? Você sente aquela picância. Como é que é todo o processo, então, desse alimento aí, fechando esse ciclo de conhecimento que que a gente falou até agora, né? Então, se você pega esse alimento que ele é picante, né? Na sequência que a gente está falando aí, o que acontece? Logo que você coloca esse alimento em contato com a língua, você tem o quê? Você já sente aquela picância, o sabor, uraça daquele alimento já pega em contato com a língua direto e você sabe que aquilo é picante. Você consumindo aquilo, passa pelo seu esôfago e cai diretamente no estômago, né? Então é lá no estômago onde você vai sentir a potência do alimento, se ele é mais quente ou mais frio. A gente pegou um exemplo da pimenta, logo você vai sentir alguma coisa mais quente na região estomacal aqui, né? Então, eventualmente, se você já tiver com um acne muito alto, com a capacidade digestiva muito alta, sentindo alguma queimação, alguma coisa nesse sentido, pode ser que essa pimenta, essa comida apimentada piore, né? E aí, como é que a gente vai sentir o efeito pós-digestivo, por exemplo, disso? Eventualmente, no outro dia, você indo ao banheiro ou você fazendo xixi, pode ser que você sinta alguma ardência. Então perceba que o alimento, depois dele digestivo, ele ainda traz alguma coisa ali, ele trouxe alguma coisa na formação das fezes e você pode sentir uma ardência ao fazer suas eliminações intestinais ou até mesmo ao urinar, né, que é aquela questão da ardência, tá? Então a gente percebe que eu tenho essas três coisinhas simples de qualquer substância alimentos, que é o sabor, contato com a língua, a potência em contato direto com o estômago, quente ou frio. A gente teve um podcast que falamos só sobre cada um desses pontos e o efeito pós-digestivo aí. Se for aquela pimenta que a gente falou, que é o pípali, e ele não vai impactar tanto nesse exemplo aqui com questão das hemorroidas, apesar de ser uma pimenta, tá? Então aí seria o prabhava, a ação específica daquilo ali, né? Então assim, eu já fiz essa experiência, pessoal, assim, de alimentação. Então, eventualmente já fui para os Estados Unidos, lá não sei se alguém já foi, eles usam muito a pimenta, né? Na comida lá deles, que é aquela pimenta em pó, né? Pimenta do reino em pó para alimentar muitas coisas. Então, assim, para mim particularmente, as pimentas que são em pó, no geral, às vezes, eventualmente na evacuação intestinal, a gente sente mais, pode sentir mais ardência, no meu caso especificamente. E quando é aquela pimentas mais em molho, eu percebo que não acontece isso muito, pelo menos comigo, né? Então lembra sempre, a Ayurveda, a gente fala muito de autopercepção, né? O que é bom, o que não é para você. Sabendo disso, pessoal, quando eventualmente eu vou viajar para os Estados Unidos ou para o México, já fui dos dois países, ou até na Índia. Na Índia é foda, né? Na Índia, independente do lugar que você vai, pimenta sempre vai ter. E aí você já pede um lace lá para poder tirar um pouco essa picância e poder te salvar um pouco. Mas isso é interessante porque você começa a perceber como é que você funciona. Eventualmente, algum de vocês aí, uma pimenta em pó não faz tanta diferença, você não sente tanto isso ou em questão de queimação, ou de urina, ou de evacuação intestinal, né? Mas, por exemplo, para mim, a questão de pimenta no molho, eu não sinto praticamente nada, a não ser na hora aquela picância, é um pouco quente o estômago, né? Que é normal, todo mundo sente. Mas fazer xixi e evacuação não sinto nada, mas aí quando se consumir demais, igual em viagens, quando eu faço, que ela já é em pó, aí fica muito mais complicado, beleza? Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque a gente começa a perceber que apesar de vários alimentos eles serem indicados aí para várias coisas genéricas, a visão do Ayurveda, tá? Lembra que a gente está com uma ótica, uma lupa aqui do Ayurveda. A visão do Ayurveda para essas coisas não é bem assim. Por isso que no Ayurveda a gente tem esse conceito do Prabhava, ou seja, a ação específica dos alimentos. Apesar deles terem várias coisas em comuns, eventualmente eles podem ter efeitos específicos diferentes, tá? De acordo, inclusive, com a farmacologia moderna, tá, pessoal? Eles também já percebem isso, né? O Prabhava, que é esse conceito desse podcast que a gente está gravando agora, ele pode ser explicado de algumas maneiras. Uma dessas maneiras que eles colocam é considerado como atividade não específica das drogas, né, dos medicamentos e por aí vai. Então existem muitas propriedades farmacológicas aí mencionadas na farmacologia moderna que resulta em uma atividade não específica, que não era muitas vezes não esperada. Então, por exemplo, geralmente acreditava-se que os medicamentos com uma mesma estrutura química semelhante, eles teriam uma ação farmacológica semelhante também.
Tá? Estou dando só um exemplo de como é que a farmacologia moderna vê esse conceito do Ayurveda, que é de 5 mil anos atrás, né, nos primeiros textos e no Vagbata que a gente está citando. Então acreditava-se que medicamentos que tivessem estrutura química semelhante, eles também teriam ações farmacológicas semelhantes, e não é o que eles perceberam. Né? Então, assim, não é possível prever as suas atividades, os seus, vamos dizer assim, os resultados simplesmente com base na estrutura química que é igual, beleza? Então, às vezes, medicamentos com estrutura química semelhante podem ter ações totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, a morfina, né, e a papaverina são estruturas semelhantes quimicamente falando, beleza? Mas a ação farmacológica é totalmente diferente, né? A primeira, que é a morfina, ela é narcótica, no sentido do que é narcótico? Reduzir ou eliminar a sensibilidade, dor, beleza? Enquanto a segunda é não narcótica e ela é relaxante muscular. Então, apesar, pessoal, delas terem estruturas químicas bem semelhantes, elas vão ter efeitos distoantes. E isso explica, por exemplo, o conceito de prabhava no que a gente falou do ghee e do leite, da pimenta, beleza? Dos dois tipos de pimenta e outros exemplos que a gente deu aqui. Então, isso basicamente, óbvio que na química moderna, na farmacologia moderna, eles não chamam de prabhava isso, né? Mas eventualmente na Índia, com as pesquisas científicas sendo feitas nas universidades de Ayurveda lá, juntamente com as universidades de Química, Medicina Moderna e Nutrição, eles começam a aplicar e fazer um bate com essas duas coisas. Então, assim, é possível a gente perceber que até na farmacologia moderna esse conceito de prabhava, então ele está presente e óbvio que eles não chamam desse jeito, né? Então, só para a gente encerrar esse nosso episódio, essa nossa primeira live com gravação aí do nosso 36º Ayurvedic Podcast, pessoal, eu trago os últimos 2 slokas desse capítulo 9 do texto clássico Ashtanga Hridaya, do Ayurveda, que é um texto de mais ou menos 2.000, 2.500 anos atrás, que ele fala sobre substâncias extraordinárias, entre aspas. E ele fala o seguinte: assim foi descrito o modo de ação geral comum das substâncias e outras qualidades dessas mesmas substâncias. Novamente, há uma categoria especial de substâncias conhecidas como Vichitra Pratyayardha, tá? Originadas de uma combinação peculiar dos fatores causais, ou seja, dos panchabhutas, ou seja, combinações específicas vão trazer substâncias específicas e especiais aqui nesse contexto. Como, por exemplo, tanto o Godhuma, né, que é o trigo aqui em sânscrito, ou o Yava, que é a cevada, eles possuem svado e guru, ou seja, a qualidade de sabor doce, mas porém são pesados, os gunas, beleza? Mas aí a gente percebe que o trigo ele alivia o dosha vata, beleza? E a cevada agrava, aumenta o dosha vata. Então ele dá um outro exemplo. O peixe é quente na potência, a gente sabe que as potências são duas, já falei aqui, a gente tem um podcast só falando sobre virya, enquanto o leite é frio na potência. Apesar de o leite e o peixe ambos serem doces no sabor e pesados no guna. Para quem está chegando agora a falar que peixe tem sabor doce, tipo, é uma viagem danada. Então, se você não sabe do Ayurveda, não está acompanhando, ainda mais numa live dessa, eu sugiro, como eu falei antes, porque as pessoas entram e saem. Então, eu sugiro, como eu falei antes, você eventualmente voltar no nosso episódio do Ayurvedic Podcast para ver essa questão dos gunas, tá? Dos sabores. Para quem não sabe onde encontrar o Ayurvedic Podcast, no Spotify é só digitar Ayurvedic, que vai aparecer todos os episódios. Na internet você pode digitar Ayurvedic, aparece todos os episódios do Ayurvedic Podcast também para vocês, tá? Ele cita ainda nesse texto clássico, né? A gente está pegando aqui um trecho bem específico. A carne de leão, apesar de ser doce no sabor, torna-se picante no vipaka, enquanto a carne de porco não faz, né? Não torna picante após a digestão. Então o que ele deixa claro aqui nessa parte das substâncias extraordinárias, alimentos extraordinários, nesse texto clássico do Ayurveda, pessoal, vai um pouco além até do Prabhava, tá? E deixa a coisa mais dinâmica ainda. Ou seja, são exceções às regras que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Nessa nossa saga aí do Ayurvedic Podcast sobre alimentação e substâncias, essas coisas que a gente está colocando aqui é o finalzinho do capítulo 9, como eu falei, desse texto clássico. E aí são exceções, né? Então, assim, mostra o impacto de duas substâncias que têm o mesmo rasa, sabor e os mesmos gunas, mas que impactam de forma diferente os doshas, né? Então, em um primeiro olhar, se a gente for analisar o guna, né, o atributo pesado e que tenha sabor doce de um alimento ou de uma substância, tá? Ele tem uma tendência a pacificar o dosha vata, a gente já falou sobre isso. Porém,
O Vagbhata aqui, que é o médico clássico aí de 2.500 anos atrás, ele fala que, por exemplo, a cevada ela vai agravar o vata, apesar de ter todos os atributos que poderiam pacificar ele. E que o trigo não, o trigo realmente ele vai pacificar. Como eu disse, são exceções às regras, né? Então, eventualmente, a gente tem as regras para tudo e pode acontecer de ter essas exceções, né? A questão da carne e do leite, que inclusive é viruda rara, né? Que são misturas incompatíveis na visão do Ayurveda. Você misturar carne e carnes no geral e leite, isso detona a sua capacidade digestiva e metabólica, que a gente chama de Agni aqui no Ayurveda, tá? Ele cita também que apesar do leite do peixe terem algumas coisas na análise microscópica, entre aspas, desse Ayurveda, usando esse palavreado mais específico, apesar deles terem potências antagônicas, eles vão ter sabores e gunas iguais. Então, eventualmente, se você não for um terapeuta ou um nutricionista ou um médico que estudou Ayurveda, como eu falei, pode ser que isso você não veja uma aplicação prática, mas muitas vezes para a gente que é terapeuta, eu sou terapeuta Ayurveda, estou estudando nutrição, estou na metade do curso, eu saber dessas coisas, para mim, eventualmente no atendimento, no acompanhamento, isso para mim faz toda a diferença. Eventualmente a pessoa nem vai saber disso, mas eu consigo manipular essas informações no bom sentido para melhorar e muitas vezes até identificar o que pode estar sendo feito de errado numa alimentação, no estilo de vida da pessoa e que isso pode vir a trazer uma melhora, por exemplo, tá? Mas para aqueles que estão acompanhando aí o nosso Ayurvedics Podcast, não tem nenhum problema, então isso talvez faça sentido para vocês também, tá bom? Então assim, e esses últimos sloka é muito interessante, né? Algumas coisas no mínimo interessantes nesse verso aí, né? Ele cita carne de leão, a gente tem que lembrar que esse texto foi escrito há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, então ele tem uma data aí de 2.500 anos mais ou menos, né? Tipo, eu não como carne, né? Nem carne vermelha, nem carne branca, já tem uns 11 anos, e esse ano, em janeiro agora, eu tirei o peixe também, né? Então estou ovo lacto vegetariano, vamos dizer assim. Mas mesmo se eu comesse carne de leão, seria uma opção, assim, no mínimo exótica aqui no Brasil, eu nem sei se tem, né? Enfim, carne de porco também ele cita, né? Eu só comi carne de porco quando eu morava em Minas, na infância, e aí, mesmo antes de parar de comer outras carnes, carne vermelha e carne branca, eu já não comia carne de porco, né? Então, assim, é uma das explicações meio óbvias aí do porquê a gente não tem carne de leão assim em abundância, até pela questão com a nossa capacidade de domesticação, né, em relação a um porco, uma vaca, um boi e um leão, né? Então é uma carne super exótica aí no mínimo, mas naquela época, eventualmente, o Ayurveda, pessoal, é muito interessante isso que ele fala sobre vários tipos de carne. E é um texto que o texto mais antigo chega a 5.000 anos, né? Então, eles falarem sobre isso e abordar isso aí, que hoje muitas vezes a nutrição moderna está vendo isso, né? E a medicina moderna está comprovando muito isso. Eu já disse, repito, quando eu fui na Índia, a gente foi em várias universidades ayurvédicas lá, e eles estão fazendo pesquisa com a parte do departamento de química, departamentos de nutrição, departamentos de medicina modernos, e aí eles começam a comprovar cientificamente, em pesquisas de fato, o que os textos clássicos do Ayurveda já falavam. Então, isso é muito importante. Beleza? E isso é uma outra coisa interessante, né, pessoal? Que muitas vezes muitas pessoas chegam para o Ayurveda e acham que o Ayurveda ele é vegetariano, né? Ah, então se eu pratico Ayurveda, se eu for praticar Ayurveda, eu tenho que virar vegetariano, né? O que acontece? Não necessariamente. Na gravação desse episódio, desse podcast, por exemplo, a gente cita um trecho, né, onde ele fala de carne de porco, onde ele falou carne de leão, que óbvio não é uma coisa natural para a gente aqui no Brasil, nem sei se é algum país do mundo, mas na época em que foi escrito talvez fizesse sentido. Então, muitas vezes, no tratamento, na visão do Ayurveda, eventualmente a gente tem que usar e vai usar compostos preparados alimentares, que a gente fala, mas como remédio, né? E aí, muitas vezes, vai envolver o uso de carnes, tá? Então, o Ayurveda, se você eventualmente chegar para um tratamento Ayurveda e o seu médico, o seu terapeuta achar que você deve comer carne, porque a gente está pensando em curar aquela pessoa, né? em tirar aquele desequilíbrio dela. Eventualmente ele vai oferecer, você sendo vegetariano ou não, opções que o Ayurveda cita que pode ser melhor para você, tá? Mas isso muitas vezes em condições de debilidades, em algumas doenças específicas, mas ele é totalmente compatível com o vegetarianismo. Inclusive ele tem capítulos de alimentação, capítulos e capítulos falando sobre alimentação ayurvédica, aonde é citado, né, que você tem uma alimentação mais simples,
alimentos que são mais específicos e que ajudam você a melhorar a sua capacidade digestiva e metabólica, a melhorar o seu aspecto mental. A gente já teve um podcast falando sobre isso. Ele cita isso eventualmente, né? Então, assim, ele não é vegetariano, apesar da maioria da alimentação dele ele correr para esse caminho aí também, beleza? Agora, nesse trecho lido aqui também é onde ele cita eventualmente carne de leão, algum outro tipo de carne que é muito exótico pra gente, né? Como eu disse, foi feito isso há 2.500 anos atrás. Você não poderia assustar com essa carne de leão em relação à carne de porco, por exemplo, né? Ou de cavalo, ou de vaca, ou de galinha, ou qualquer outro tipo de carne, de pescado. Porque no final das contas são todos são animais, né? E essa questão de carne vai variar muito também, pessoal, se a gente parar para perceber, de cultura para cultura, né? Tem lugar que come carne de cachorro. A gente viu aí que lá na China, da onde veio o coronavírus agora, eles comem carne de, sei lá, de morcego, de cobra, de cachorro. Então essa questão de alimentação animal varia de cultura para cultura. O Ayurveda ele cita vários tipos de carnes e o que elas podem provocar no seu corpo ou não. O que é muito interessante, porque como o Ayurveda significa ciência da vida, ele tem que versar sobre a vida como um todo e o que os alimentos, o que as coisas externas podem impactar na nossa vida do ser humano. Então ele versa muito sobre todos os tipos de alimento, praticamente todos os tipos de carne, carnes que a gente nem come hoje em dia mais, eventualmente. Mas como eu falei, a gente tem que respeitar. É um texto aí que tem muita sabedoria de 2.500 anos atrás, esse texto específico que a gente está falando, e que muitas das coisas, como eu disse e repito, estão sendo comprovadas pela ciência moderna atualmente. Tá bom? Pessoal, eu acho que aqui foi um podcast mais rápido, mais ou menos 35 minutos. A gente aproveitou para gravar uma live rápida também aqui. É o nosso 36º episódio do Ayurvedic Podcast. Se você nunca ouviu um episódio do Ayurvedic Podcast, você pode estar boiando um pouco aí nesse seu primeiro acesso, nessa sua live que você está vendo. Tá? Eu sugiro que você pesquise aí nas plataformas de podcast que você tiver no seu celular, no seu computador, Ayurvedic, Ayurvede, que aí vai trazer lá desde o primeiro episódio até esse 36º, aí você vai se familiarizar muito mais. Para quem já acompanha a gente, está acompanhando a gente, aí a gente tem mais de 400 seguidores só no SoundCloud. Eu olhei a estatística no Spotify, estamos com mais de 1.600 seguidores no Spotify que seguem o Ayurvedic, lá o perfil do Ayurvedic. Agradeço aí a participação de vocês. Compartilhem esse podcast, essa live aí, se você acha que ela traz alguma coisa de positivo. E é isso, uma novidade também, né, que eu já tinha falado isso no início desse ano, mas é que o aplicativo do Ayurvedic, né, o aplicativo de Ayurveda para celulares, já existe uma versão gratuita desde 2018, 2017 para Android, mas a gente refez essa versão toda, tá no forno mesmo, deve sair agora em junho e vai vir com muito mais novidades, tanto a parte teórica de Ayurveda, mas vai vir a parte prática de mantras também, e o que isso impacta na mente, que é uma das abordagens do Ayurveda também, né? Como ele é a ciência da vida, ele fala do corpo físico, ele fala de alimentação, ele fala da mente, ele fala do lado espiritual e sutil. Então a gente vai também trazer alguns preparados caseiros que você pode fazer na sua casa para os distúrbios simples do dia a dia, né? Que eventualmente não precisa ir ao médico, um nutricionista eventualmente nesse sentido. Então a gente está refazendo tudo isso aí, vai estar disponível nas plataformas iOS e Android, muito provavelmente na primeira quinzena de junho, ou eventualmente se a gente conseguir adiantar ainda esse mês, beleza? Então eu acho que é isso, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a Ayurveda, eventualmente algum acompanhamento online nesses tempos de Covid aí, inclusive eu fiz um podcast, gravei uma live com o Thiago Namastê aí antes de ontem, né, no dia 1º de maio. A gente falou sobre essa ideia de atendimento ayurvédico online, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, como é que é esse contexto todo. Se vocês quiserem ver também, é o episódio número 35 do Ayurvedic Podcast, beleza? Agradeço a todos vocês que nos acompanham, que estão aqui nessa live, que entrou e saiu eventualmente a primeira live de gravação do nosso Ayurvedic Podcast. E é isso. Um grande abraço para todos, obrigado, namastê, valeu!